Eu quero que vocês contem pra gente como é que foi a noite por aí, de agito ou não, e claro, como é que os rubro-negros chegaram aí a Buenos Aires, Cícero. Olá, buenos dias, senhor Bruno Vicari, Jailson, André Donk e fã de esporte, especialmente o torcedor rubro-negro. Estamos eu e o Pedro Ivo Almeida aqui no centro de Buenos Aires, na famosa 9 de Julho, a 9 de julho, avenida famosa. Vou pedir até para o nosso cinegrafista, o Javier, que é torcedor do River Plate, mostrar o Obelisco, que é o principal ponto turístico aqui de Buenos Aires. Todo mundo que vem a Buenos Aires vem aqui no centro, as comemorações são aqui também no Obelisco, quando um time é campeão. É um lugar muito bonito, muito movimentado, e o Flamengo chegou ontem à noite por volta das 20 horas e 30 minutos, 8h30 da noite. O hotel é afastado cerca de 35 quilômetros daqui do centro de Buenos Aires, a caminho de La Plata, e o Flamengo tá tranquilo lá porque o hotel é bem reservado, dificilmente chega algum torcedor lá perto. Buenos dias, senhor Pedro. Buenos dias, Cícero rasgando aqui no portunhol. Isso não estava programado, isso me chamou a atenção, mas tem sido assim por aqui, viu, Vicário? Um abraço a você, Jailson Donk, o fã do esporte. Cícero, o nosso cicerone, nosso guia, nosso condutor aqui pelas avenidas, pelas ruas de Buenos Aires. Mas sim, o Flamengo bem distante, uma opção que já tinha feito antes do jogo contra os Estudiantes nas quartas de final, tentando manter um pouco mais de tranquilidade. É difícil acesso por lá, tomamos uma surra para chegar, mas ficamos lá na porta do hotel acompanhando essa chegada. Um Flamengo que muito se fala do que foi o jogo do fim de semana contra o Fortaleza, mas me parece o Flamengo com outra mentalidade. A fala do Felipe Luiz, que a gente acabou de acompanhar, de fato, um time focado, tratando como o principal jogo da temporada, tratando esse sonho de estar novamente em Lima para uma final da Libertadores. Quer virar essa página, quer mostrar que é o Flamengo dos jogos contra o Botafogo, Palmeiras e ida contra o Racing, não o Flamengo do jogo contra o Fortaleza. O Pedro, Léo Ortiz está com a delegação. Sim. Está à disposição, sim. A gente imagina que recuperado, sim, da lesão no tornozelo. E o Pedro, que está aí com o antebraço fraturado, ficou no Rio de Janeiro. Então, essas duas dúvidas. Quem você acha que vai na zaga? Tem o Danilo aí como opção que vem jogando. Sim. E temos o Carrascal que jogou nessa posição. Ele joga, como disse Felipe Luiz, nas 4 posições do ataque. Sim. Você acha que ele começa com o Carrascal ou pode aparecer talvez o Plata? Carrascal joga, Cícero, e agora só rapidinho pra gente trazer informação nessa nossa primeira participação, depois a gente vai ter todo o Sport Center para debater com o Jailson, com o Donk sobre desenho de time. O Léo Ortiz foi atrás para tentar saber. O que acontece é o seguinte, ele está recuperado para participar de uma partida. Vai depender muito mais da resposta dele, da tolerância à dor para um jogo pegado como esse do Racing. Vai ser reavaliado hoje, tem treino mais tarde no CT do Defensa e Justiça, também afastado aqui, próximo lá do hotel, para definir a escalação. Está liberado pelo DM, é muito mais essa tolerância à dor para um jogo como o de amanhã. Lá na frente, sem Pedro. Carrascal joga, Luiz Araújo também deve jogar, Arrascaeta também, Plata deve ser a opção, como esse falso 9 referência de ataque, já atuou por ali, pode guardar algumas características, não exatamente como a do Pedro, mas deve ser essa opção. Definição, somente amanhã, momentos antes do jogo, quando o Felipe Luiz soltar pra rapaziada essa escalação, Cícero. É isso aí. Bruno, a única coisa que tá me surpreendendo até agora, das outras vezes que eu vim aqui em jogos do Flamengo, tinha muito torcedor do Flamengo desfilando pelas ruas de Buenos Aires com a camisa rubro-negra. Eu não vi praticamente ninguém até estão agora. chegando, eles estão chegando. Devagarzinho. Mandaram avisar que vão estar lá em Puerto Madeira, o Cícero quer passar lá mais tarde, também vai comer uma carne. Lá Cícero é bom de prato, hein? Vi ontem que Cícero é bom de prato. A gente vai achar eles ao longo do dia, eu também sou bom de prato, Bruno. Não, você, Bruno. Vai ter sim, né, Cícero? É o que o Pedro falou. Entre hoje e amanhã o pessoal tá indo, né? E infelizmente sim, a gente lamenta também, né, Cícero, Pedro, um acidente que aconteceu também na estrada, não é, Cícero? Mas certamente a gente vai ter milhares de rubro-negros e tomara todos em segurança por aí, Cícero. O acidente a gente lamenta muito. Torcedores do Flamengo que vinham para a Argentina, na rodovia Presidente Dutra, na altura de Barra Mansa, o ônibus tombou, 16 feridos, sendo 3 gravemente, inclusive o motorista. A gente lamenta muito, mas espera que todos eles se recuperem, possam até nas suas casas, não deve vir mais para cá, evidentemente, assistir ao jogo, né, Pedro? Exato, não vem. O acidente aconteceu ontem, todo o suporte ali até do Flamengo, em nota oficial, depois prestando assistência junto a poder público local. Eles voltaram ao Rio de Janeiro, 3 em estado grave, motorista o mais ali, né, prejudicado, podemos dizer assim, nesse tombamento, mas que quem chegar por aqui hoje chega em paz, chega em segurança. Hoje, amanhã, de fato, muitos rubro-negros chegando para esse duelo decisivo de amanhã. Cícero Melo também já chegou ontem, eu também, toda a equipe da ESPN, a gente segue por aqui ao longo da programação.
Bom, o Javier, o Javier, que é o nosso cinegrafista, disse que não sabe ainda, como ele é River Plate, se vai torcer pro Racing, que é o time da Argentina, ou se vai torcer pro Flamengo. Eu acho que eles ultimamente... estão torcendo pro Racing, que eles não querem mais ouvir falar de time brasileiro na final. Eles deixaram escapar isso aqui, Bruno. Não aturam mais time brasileiro em final de Libertadores. Mas... Você acha que ele vai ser uma opção pro Felipe Luiz ou Vene Casagrande? Fernandinha, a sua pergunta é extremamente pertinente, porque estamos falando de um jogador que é da posição, inclusive no começo do ano ele foi contratado para substituir o Pedro, no período que o Pedro estivesse ausente por conta da lesão no joelho. E aí o Pedro volta a se lesionar, e a gente fica na dúvida de quando vai voltar. O Bruno Henrique vem publicamente e diz que não se sente confortável atuando nessa posição. E aí vem essa pergunta tão pertinente que você acabou de me fazer. Por que que o Juninho não é utilizado pelo técnico Felipe Luiz? E eu fui em busca da resposta. E a resposta... Você é danado, hein, Vene? A resposta, pois é, uma curiosidade que todo mundo tem, não só eu. Eu acho que todo mundo que assiste ao nosso programa fica se perguntando sobre isso. Por que que o Juninho não ganha mais chances com o técnico Felipe Luiz, que foi o treinador que aprovou a contratação dele e pediu? Porém, a apuração que eu tive, a resposta que eu tive é o seguinte: internamente já se entende que de fato não foi uma contratação que deu certo, que as características que o Juninho tem não se encaixam com o estilo de jogo que o Felipe Luiz tanto pede. Por isso, o Juninho se tornou a última opção do elenco do Flamengo, e a gente pôde observar isso diante do Fortaleza, quando o Michael entrou, o Wallace entrou e o Juninho foi entrar faltando 3 minutos. Inclusive, o Juninho não fica mais de 30 minutos em campo desde julho, que foi contra o Fluminense. De lá para cá, ele joga muito pouco, pouquíssimas oportunidades. Então, internamente, a diretoria do Flamengo, a comissão técnica, entende que, de fato, não foi uma contratação certeira. Pelo contrário, foi uma contratação que não deu certo. Muito bem. Mas aí, só respondendo uma pergunta que eu tenho certeza que todo mundo vai fazer. Ué, por que que no meio do ano o Flamengo não liberou o Juninho quando teve 2 propostas do mundo árabe? Eu perguntei isso também para a pessoa, e a resposta foi o seguinte: porque eles não sabiam qual seria o desfecho da situação envolvendo o Bruno Henrique. Porque se o Bruno Henrique fosse punido naquela situação envolvendo acusação, envolvido com aposta, o Flamengo não poderia utilizar o Bruno Henrique. E aí só teria o Juninho à disposição. Então, por conta disso, o Flamengo não liberou na ocasião, e na próxima janela o Juninho será liberado. Inclusive, já a gente vai falar sobre esse assunto. Agora, o Lucas Pedrosa. Se o jogador não tinha essa informação, agora ele tem. Sim. Ele assistiu lá no canal do Vene Casagrande. Perfeito. Ele assistiu o SBT porque Esporte. Ele não treina mal, Fernandinha. Muita gente achava que ele poderia estar treinando mal. Muito pelo contrário. Ele treina super bem, ele faz tudo que o Felipe Luiz pede. É um cara extremamente dedicado. O estilo dele no dia a dia é um estilo que todo mundo elogia. Só que estilo de jogo não se encaixa com o Felipe Luiz. Mas aí você pensa a cabeça do jogador, Pedrosa. Complicado. Olha só. A gente tá falando na reta final da temporada, jogos importantíssimos, que é o que eu falo. Se tá no banco, irmão, 1 hora vai usar. Claro. 1 hora, nem que entre 10 minutos. 1 hora vai usar. Imagina a cabeça só. Imagina só, a gente tá aqui no trabalho. Aí você descobre pela imprensa, ou enfim. Pô, olha, acontece o seguinte, o Lucas Pedrosa, ele não é tão bom comentarista. Ele não tá na categoria que a gente acha que é aqui do programa, e a gente daqui a pouco vai mandar ele embora. Olha só, como é que ia estar a tua cabeça? Não, eu acho que é uma questão de erro na contratação. Não é? É erro da gestão que contratou um jogador que não estava à altura do Flamengo. E isso não é demérito nenhum pro Juninho, porque poucos jogadores, poucas pessoas no planeta Terra têm condições de jogar no Flamengo. Então, o Juninho é um jogador que lá, quando ele foi contratado, 5 milhões de euros, correto? 5 milhões de euros. 5 milhões de euros, todo mundo já tinha contestado. Quem é esse cara? De onde ele tá vindo? Em que ele foi provado? E tá tudo bem contestar, porque a torcida tem esse direito. Então, se você olha pra outubro, chegando em novembro, no jogo decisivo, em que você não vai poder utilizar o atacante que você investiu 5 milhões de euros, é porque você errou nessa contratação. Então acho que é uma questão não do Juninho, mas de quem contratou o Juninho. E olha que a diretoria do Flamengo acertou em várias peças nesse meio de janela. No Carrascal, no Jorginho e tudo mais. Mas a contratação do Juninho deu errado. Então acho que a própria diretoria tem que rever essa questão para poder acertar no que vem. E, gente, não tem nenhum crime nisso. Errar acontece no futebol. Agora foi só uma coisa hipotética. Tá. Isso aqui é o nosso careca de HD, isso aqui é o melhor que nós temos. Agora, Vene, eu vou falar o seguinte. Ih, ferrou. Lá vem. Agora, só um detalhe, tá? Não é porque viajou que vai ficar no banco de reservas, porque tem limite de jogadores no banco. Sim. Por exemplo, vamos cortar quantos, Vene? O Vinha dificilmente vai ficar no banco de reserva, porque ele não leva 3 laterais da posição. E o Vinha
A gente sabe que não tá tendo muitas oportunidades. Os zagueiros, Cleiton e João Vitor, duvido que fiquem os dois no banco. Então, assim, o próprio Juninho, de repente, nem fica no banco de reserva. Agora, vamos olhar aqui, o Léo Ortiz foi relacionado, né, embarcou para a Argentina. Será que ele começa, Vene Casagrande? Qual é a situação hoje dele? Eu acho que ele começa. Inclusive, muita gente questionou, porque ele voltou muito rápido, e ele não teve nenhuma lesão. Gente, nos 2 últimos jogos ele não entrou em campo. Inclusive, em um jogo ele não foi nem relacionado. O problema no tornozelo foi extremamente grave. Ele saiu do estádio, foi direto para o hospital fazer exame. Então, de fato, me chamou muita atenção na ocasião ele já ser relacionado. E não foi nenhum problema ele ter colocado o Danilo, embora o Danilo, de fato, tenha caído um pouco de produção. Eu acho que ele foi preparado para esse jogo. Se eu tivesse que fazer uma aposta, eu acho que o Léo Ortiz começa esse duelo. O que não é nada, nenhuma loucura e nada impossível, Pedrosa. Cara, o Beltrão, que é um amigo que eu tenho lá na Casa TV, ele é muito amigo do Léo Ortiz. Eles disseram que eles conversaram. E o Léo Ortiz estava fazendo tratamento em 3 períodos para poder melhorar essa questão do tornozelo e jogar essa partida. Então eu não duvido nada que ele vai jogar, cara. É o jogo do ano. É o jogo que o jogador mais espera o ano inteiro, que se prepara o ano inteiro para poder atuar. Então se o cara teve toda essa preparação para poder conseguir se recuperar em 3 períodos, eu duvido muito que ele fique fora. E o Flamengo ganha muito com o Léo Ortiz, porque ele é um ótimo jogador e ele é um cara que na saída de bola é muito interessante. O que eu ia falar é o seguinte... ele meteu uma. Deixa eu falar. Aí a gente ficou aqui esperando e ele ficou cri-cri. Se o Felipe Luiz não quiser escalar o Plata de falso 9, eu acho que a primeira opção que ele tinha que olhar é o Wallace. Mesmo sendo um jogo em que os nervos estarão à flor da pele, o Wallace entrou muito bem contra o Fortaleza. Eu não. Eu posso falar aqui como que eu escalaria o Flamengo? Eu olharia. Eu acho que o Felipe Luiz não vai fazer isso, tá? Eu não vejo o Felipe Luiz mudando o esquema tático dele. Mas eu escalaria Rossi, Varela na lateral direita, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandre. Meu meio de campo, Jorginho, Pulgar, Saul, Arrascaeta. E os 2 jogadores no setor ofensivo, Carrascal e Luiz Araújo. Luiz Araújo, Plata não? Eu posso explicar por quê agora? Vamos lá. Na ausência do Pedro, quem mais finaliza gol e quem mais faz gol? No Luiz setor Araújo. ofensivo, depois do Arrascaeta, obviamente. Luiz Araújo. O Plata não vive um grande momento. O Carrascal vive um grande momento. E temos que pensar também no segundo tempo. O Gonzalo Plata, qual é uma das melhores virtudes dele, se não a melhor? A questão física. Ele é um cara muito intenso. E eu acho que essa intensidade vai ajudar muito no segundo tempo. E aí eu deixaria o Plata e o Samuel Lino como opção para o segundo tempo. O meu time seria esse. Porque eu acho que não adianta você improvisar um jogador como centroavante. O Alacian é um bom jogador. O meu medo se ele fizer uma besteira, porque ele já mostrou. Pedrosa, esse é o ponto. Aquele jogo foi da Copa do Brasil? Foi da Copa do Brasil. Contra o Bahia, que ele foi expulso, que levou 2 amarelos. Não, e depois quando ele perdeu um pênalti. Então, foi Atlético Mineiro, né? Isso. E aí ele também começa a criar confusão. E, gente, deixa eu falar uma coisa. Esse jogo contra o Racing, esse jogo no El Cilindro, esse jogo contra o Argentino, não é só você ser o melhor tecnicamente. É isso, concentração. Você tem que botar a vontade na ponta da chuteira e mais do que isso. Você tem que estar com o mental tinindo. E aí a gente tem o provocador no nível do Daverson, por exemplo, que ele já amadureceu a provocação. Um cara super experiente, mas tem aquela coisa da catimbinha e aí dá certo. Agora um filhotinho de catimba ainda não tá pronto. Mas vou te falar. Esse que destempera. E os caras sentem logo que ele é o falastrão e ficam em cima dele. Dá 10 minutos, é um vermelho pra conta. Eu concordo, mas assim, olhando o campo, o Alacian entrou bem contra o Chelsea. Isso é verdade. O Alacian entrou bem contra o Bayern de Munique, jogando uma Copa do Mundo. O Alacian, toda vez que ele esteve em campo com o Flamengo, que ele não se destemperou, ele entregou. Ele foi bem, ele apareceu. Então assim, eu acho que tudo que aconteceu com ele também serviu de aprendizado. A gente soube que ele até foi buscar ajuda também psicológica para poder acertar isso. E eu acho que na partida contra o Fortaleza, se você for olhar o jogo do Flamengo, o time melhora quando ele entra. O time melhora quando ele aparece como centroavante, o time melhora quando ele começa a cair pelas pontas também. Então eu não tô falando para ele ser titular. Sim. Mas eu acho que era um jogador que deveria ser olhado com mais carinho pelo Felipe Luiz para ele poder ter oportunidade na ausência do Pedro. Como centroavante. Isso, assim, eu acho que a fala é perfeita. Tecnicamente, seria o 0-1. Sim. Né? Sim. Eu acho que a questão esportiva, ela vai muito além só dessa parte técnica. Eu não sei, tudo que a gente já viu do Alacian na temporada, ele já viveu um montão de coisa. Ele
não tá ainda pronto. Eu não sei, talvez agora, porque às vezes também a pessoa dá uma melhoradinha, né, gente? Buscou isso, né? Exato, dá uma melhoradinha de um momento pro outro, né? Eu confesso que eu fico com um certo receio Eu de também escalar teria. o Wallace Young, porque eu acho que esse jogo vai ser Não que eu decisivo. esteja preocupada, né, Pedrosa? Não que seja um problema meu. Não. Mas enquanto apresentadora, eu tenho que dar a minha opinião. Eu entendo o seu lado. Fala o que você ia falar. Mas eu fico com um certo receio, porque eu acho que esse jogo vai ser decisivo justamente na postura do mental, no nível de concentração. E o Wallace Young, eu fico com esse pé atrás. Agora, a melhor pessoa para fazer essa avaliação é o próprio Felipe Luiz. Não é nem o Wallace Young. E por que eu falo isso? Porque eu acho que o Flamengo, os jogadores do Flamengo, eles precisam ser um pouco argentinos nessa situação. E quando eu falo isso, não é feio não, tá, gente? Faz um pouco de catimba, porque o argentino faz isso na Libertadores, na Copa Sul-Americana. O Rossi é argentino. É um cara que sabe como os argentinos iriam agir numa situação como essa. Exemplo, vamos inverter. Se o jogo fosse na casa do Flamengo, com o Racing ganhando por 1-0, como é que eles iriam fazer no começo do jogo? É óbvio que eles iriam catimbar. E eu não vejo o Wallace Young praticando esse estilo de futebol. Pelo contrário. O Wallace Young ou o Juninho? Se eu pudesse escolher, Hoje. tecnicamente falando, o Wallace Young. O Wallace Young ou o Bruno Henrique? Hoje. Mas não dá... Se eu pudesse escolher, tecnicamente falando, hoje, o Wallace Young, mas tem um lado mental. E esse lado mental me preocupa muito. Eu só queria trazer... Sabe por quê, Pedrosa? Em um lance, ele pode pôr tudo a perder. Tudo a ganhar. Ele é o tipo do cara... Tudo a ganhar. Ele é o tipo do cara que ele não vai ser o coadjuvante que tá na mesa da Helena, lá do Manuel Carlos, tomando café. Ou ele é o marido da Helena, ou ele é o inimigo da Helena. Perfeito. Ou ele vai sair do jogo herói, gol. Ah, meu Deus! Ou ele vai sair do gol, não vale do jogo vilão. Ele não nasceu pra ser coadjuvante. Agora, ele é protagonista. Agora, se esse menino afinar esse protagonismo dele, ele vai estar sempre pro lado de sair como herói.